Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo da Odisseia Mundana. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a construção das janelas do Xivunk, que é a nossa casa sobre rodas. Bora lá! Antes de mostrar as cenas da construção das nossas janelas, que nós gravamos um ano atrás, enquanto a gente estava construindo o Xivunk, eu queria falar um pouco com vocês sobre o layout, ou seja, a posição das janelas que você vai colocar no seu motorhome. Um ponto importante que eu acho legal ressaltar aqui é que quanto mais janelas, mais ventilação, porém você vai ter mais incidência dos raios solares também. Isso porque a janela ela vai ocupar um espaço onde você não vai conseguir fazer o isolamento térmico da van naquele local. Então você vai estar ao mesmo tempo favorecendo para que o ar entre para refrescar o seu motorhome, mas também nos dias de muito sol você vai estar favorecendo que o sol entre pela janela e esquente o seu motorhome lá dentro. Você pode até bolar um sistema para fazer um isolamento removível ali, ou então comprar uma janela que tenha algum sistema para fechar, algum blackout, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é válido você pensar nisso antes de você encher o seu motorhome de janelas, pensando que você vai ter um motorhome mais fresco só porque está cheio de janelas. Quanto à posição das janelas, isso aí eu acredito que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de colocar as janelas na parte da cama do motorhome, como se fosse no quarto ali, para você ter uma vista, para você ter um fluxo de ar enquanto você está deitado. A gente optou por não colocar a janela na parte da cama, para ter uma parte ali mais escura, mais aconchegante e não ter tanta invasão de privacidade. De repente a gente está deitado, ninguém está olhando a gente deitado ali. Então vai de cada um para cada um. Porém, o que eu acho importante na posição das janelas é em relação ao fluxo de ar. Quando você coloca uma janela de frente para outra, por exemplo, numa lateral e na outra lateral, as duas de frente, e você está, por exemplo, parado de lado para o mar, onde venta muito, você vai ter uma corrente de ar ali muito maior. Então pense nisso na hora que você for escolher a posição das suas janelas. Se você quiser que tenha um fluxo de ar bem maior ali, é ideal que você coloque uma janela de frente para outra. Outra coisa que eu acho importante relembrar quanto à posição das suas janelas é em relação à posição do seu fogão. Se você vai construir um fogão dentro do seu motorhome, você tem que lembrar que dentro desse fogão você vai produzir gases quentes e a não ser que você queira que a sua van fique quentinha, isso é até útil quando você estiver num lugar frio, mas a maioria das vezes você vai querer que esses gases saiam do seu motorhome. Então se você não for ter um exaustor, uma coifa, no nosso caso nós não tínhamos, a gente bolou a nossa janela de frente para o nosso fogão e também colocou o fogão o mais próximo possível da porta corrediça, para quando a gente não quisesse cozinhar com a porta aberta, a gente pôde abrir as janelas e ali ter uma corrente de ar que levasse essa fumaça, esses gases do fogão, todo embora. Outro ponto em relação à posição das janelas e o fogão é que pode acontecer um efeito contrário, que é o quê? Você receber rajadas de vento e apagar o fogo do seu fogão. Isso aconteceu com a gente, porque o nosso fogão ele não tinha nenhuma proteção ali em frente. Então é legal você pensar nisso também. Ou você construir alguma parede ali para proteger a chama do seu fogão contra rajadas de vento, ou então você coloca a coifa e faz cozinha de porta fechada, aí fica a seu critério. No nosso caso, por experiência própria, a gente colocou o fogão na porta para ter esse fluxo de ar e levar a fumaça embora, mas não foi tão eficaz quanto eu imaginava que seria. Então o que a gente fez, uma solução barata para resolver esse problema nos dias que estavam muito quentes, a gente comprou um ventiladorzinho com tomada USB, então quando a gente queria que essa fumaça fosse toda embora pela porta, a gente colocava esse ventiladorzinho USB do lado do fogão, mirava para a tampa da panela e ele mandava os gases embora. Isso ajudava bastante também. E a última coisa que eu queria falar, antes de começar a mostrar as imagens da construção para vocês, é sobre a claraboia. Tem muita gente que fica em dúvida se coloca claraboia ou não, e a minha opinião é: coloque claraboia. Claraboia é muito importante, é uma janelinha, para quem não sabe, claraboia é aquela janelinha que você coloca no teto da van. A nossa era uma janelinha simples de 30 por 30 centímetros, um quadradinho, com abertura manual, você girava ali, empurrava e para fechar na mão mesmo. Tem gente que coloca automática, com ventilador, a nossa era só uma janelinha simples e ela já fazia muita diferença. Isso porque quando você está cozinhando ou quando você está dentro do motorhome falando, o ar quente que é produzido lá dentro, até pela sua voz mesmo, pelo seu corpo, ele fica todo na parte de cima da van, porque o ar quente é mais leve, menos denso do que o ar frio,
então ele fica concentrado todo na parte de cima da van. Isso, quando você abre a sua claraboia, esse ar quente vai todo embora, principalmente quando você está cozinhando. Se você cozinha e deixar a claraboia fechada, a sua van vai virar um forno. Isso, como eu já falei, é legal no inverno, a gente usou isso também. Mas no verão, isso transforma a sua van, a sua motorhome num inferno. Então, tem a claraboia, é muito bom. Outro ponto positivo dela é, quando a gente queria dormir em algum lugar que a gente não se sentia seguro de deixar as janelas abertas, a gente fechava todas as janelas e dormia com a claraboia aberta, porque a claraboia fica em cima da van, era uma janelinha pequena, então não tinha perigo nenhum. O único problema que você tem que ficar esperto é com chuva, né? Se tiver à noite ali, você tiver um sono muito pesado, começar a chover dentro da van, você tem que ficar esperto ali para ir lá, correr e fechar a sua claraboia. As nossas janelas foram compradas na Finestra Car, é uma empresa especializada em janelas automotivas, fica lá em São Paulo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações da empresa, se você quiser entrar em contato com eles, fazer um orçamento. Eles fazem janelas sob medida, nós medimos ali dentro da van, escolhemos o tamanho que a gente queria e a gente ligou para eles e eles produziram. Então as informações deles vão ficar aqui embaixo. E agora sim eu vou mostrar para vocês as imagens da nossa construção, então bora lá. Hoje a gente vai fazer a instalação aqui das janelas. A gente comprou com um fornecedor de São Paulo, foi indicação aí do pessoal do Trilhando Rotas, que inclusive ajudou a gente bastante no projeto. Eles montaram um motorhome numa Iveco também, parecida com a nossa, um pouco maior. Então a gente resolveu seguir a recomendação deles. Essas janelas aqui, elas são construídas com duas partes, né? A janela em si, com o vidro, que é encaixada do lado de fora. Ela tem aqui essa aba, encaixada de fora para dentro, e aqui a gente vai montar com uma cola PU, selante em volta, depois de fazer o corte na lata. E de dentro para fora a gente encaixa a gente veste esse frame aqui para dar o acabamento na janela. E ela fica assim, vista do lado de dentro depois de montada. A gente optou por uma janela de correr, mas também poderia ter sido uma janela com pistões do lado onde se levanta. A gente optou por de correr porque a gente pode abrir e dirigir com ela aberta e ter uma circulação de ar dentro do carro. Essa aqui, que a gente vai mostrar agora a montagem, a gente vai instalar na porta corrediça aqui. Então acompanhem aí a montagem passo a passo. A gente desenhou aqui onde vai ser cortado o buraco da janela. A gente usou um molde de papelão para fazer os raios, para ficar bem mais fácil. As linhas a gente fez com uma régua, ou então você pode usar também aquela armação que vem de acabamento por dentro, que ela tem a medida interna, a mesma medida externa da janela que vem de fora. Agora a gente vai fazer um furo para iniciar, passar a serra e depois cortar todo esse formato para encaixar a janela. Depois de fazer a medição da janela, fazer o corte da lata, verificar que a janela tá certa, alinhou com o corte, a gente vai fazer a fixação dela com o selante PU. Mas primeiro, uma dica, antes de aplicar o selante PU, para fazer o acabamento dele é um pouco ruim, a gente fez aqui uma borda com fita crepe. A gente passou fita crepe em toda a borda, para depois que a gente aplicar o PU aqui dentro das abas, a gente poder remover essa fita e o PU ficar bem acabado nas bordas da aba aqui. Então, vou retirar aqui. Então agora a gente vai fazer a aplicação do PU. É legal comprar, no nosso caso a van é branca, eu comprei o PU branco. Se não me engano, acho que existe cinza e branco, talvez exista alguma outra cor, mas ele recebe tinta também,
dá para fazer a pintura depois. Então a gente, com essa pistola de aplicação aqui e o PU, a gente vai aplicar em toda essa borda aqui, que é um acabamento da janela, e grudar ela aqui no local. E aí, antes de secar, a gente remove a fita crepe, porque se depois secou, o PU também não vai conseguir cisalhar e não vai deixar você tirar a fita. Então, antes de secar o PU, você remove. Se precisar de algum acabamento, uma outra dica é misturar água com sabão ou detergente, molhar o dedo e ir fazendo o acabamento do PU, que aí o dedo não vai colar no PU e vai ficar um acabamento bonitinho, vai ficar mais legal. Poderia ser feito só com o dedo e essa dica da água e do detergente, mas para ficar mais bonito e melhor acabado, a gente fez o contorno com a fita. Uma dica que eu dou é comprar esse aplicador aqui o mais robusto, o mais resistente possível, porque eu já apliquei PU em outros concertos da van e eu já quebrei duas dessas pistolas aqui, porque o PU ele é bem viscoso, então ele é bem difícil de apertar, bem duro, e se o mecanismo aqui de acionamento não for bem robusto, a pistola vai quebrar na primeira ou na segunda bisnaga que você for aplicar. E outra dica é, quando você abrir um tubo desse, uma bisnaga dessa de PU, você dificilmente vai conseguir fechar e usar novamente, porque ele vai secar o bico, vai secar a entrada aqui. Então o ideal é que você já planeje onde vai usar o PU. Se tiver mais de um lugar para aplicar, você já pensa. No caso, a gente vai fazer as duas janelas, então a gente já recortou as duas janelas, tudo de uma vez, para já aplicar nas duas e fazer tudo de uma vez só. Porque depois que secou o PU, você vai perder esse tubo e dificilmente vai conseguir usar novamente. Ok? Então vamos agora colocar a janela no lugar. Essa foi a montagem da nossa janela. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser dar alguma dica para ajudar quem também está montando um motorhome, deixa aí nos comentários, ou então escreve para a gente lá no nosso Instagram, @odisseamundana. Por lá a gente mostra o nosso dia a dia aqui na Polônia, e lá também a gente está sempre online respondendo todas as mensagens. Então, se você quiser ser respondido mais rápido, indico que você chame a gente por lá. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Gonna rule the world, don't you know, we're gonna put it together.